Oi, gente, tudo certo? Vamos começar hoje mais uma série aqui no canal, sendo que o tema é uma ideia de um conto que eu tive para escrever. Aliás, já que é conto, eu não tenho muito o que mostrar, então não vou fazer desenho de concept ou fazer animação. Então, se quiser apenas ouvir como se fosse um podcast, tá tranquilo que não vai ter nada demais no vídeo, apenas os gifzinhos normais. O nome desse conto se chama Solópolis e a sua inspiração principalmente é de 1984. Também tem uma ideia de conceito cyberpunk de uma forma geral, nada específico. E pelo que eu ouvi dizer, encaixaria bem com o episódio de Black Mirror, mas eu não vi a série para falar sobre. Então vamos ficar com 1984 como principal fonte. Eu tive essa ideia durante o EAD, que durante o EAD eu ainda fazia faculdade. Eu tive essa aula às 8 da manhã, quarta-feira, quinta-feira, alguma coisa assim. E ela tava muito chata. Então eu tava quase dormindo na aula e eu tava pensando, nossa, que saco, por que a gente ainda tem que ficar ouvindo para aprender? Eu podia, sei lá, baixar conhecimento do cérebro de uma vez só. Com isso, vem a premissa que seria que todo conhecimento que existe, como cozinhar, realizar alguma profissão, dirigir, falar línguas, enfim, tudo existiriam nesses chips que você colocaria na cabeça e a partir disso todo conhecimento vem automático para você. Isso acontece em Matrix, também aí uma outra fonte de inspiração quando ele aprende Kung Fu. Essa seria a premissa. Porém, eu tive essa ideia e falei, pô, interessante, mas como seria a história e tudo mais, e vim pro lado do 1984 no quesito sociedade controlada. Qual seria a ideia a partir desse chip? Que todas as pessoas, quando nascem, o governo modifica o cérebro delas para elas não poderem ter a capacidade de aprender nada. Eles não aprendem nada, eles só conseguiriam realizar as suas atividades e funções através desse chip. Porém, o chip em si, você só ia ter acesso a eles quando você fosse usar. Então, por exemplo, eu tô aqui, eu vou pegar o meu carro e ir através da cidade. Aí quando eu entro no carro, aí eu posso pegar o chip e dirigir aquele modelo de carro para poder seguir. Mas além disso, você também teria que ter uma classe social para poder ter esses chips. Então, a ideia de cyberpunk. Quando mais alto você está na sociedade, você está acima dos outros, você vai descendo, você perde seus privilégios. E como você perderia os privilégios nessa sociedade? Fazendo coisas que o governo não gosta. Então, essa aqui é uma obra para eu apontar, trazer sobre luz, discutir sobre vários conceitos da nossa sociedade. Então, um exemplo prático aqui. A sociedade quer que você consuma para vender coisas para você e assim fazer a roda do sistema girar. Então, se por acaso você não quisesse comprar alguma coisa, a sociedade que te monitora durante o dia todo, aliás, ela conseguiu bloquear o seu cérebro, ela tem um chip de rastreio, tem câmeras na cidade, de novo, a ideia do Big Brother e tudo mais. Ela vê que você não quer consumir, ela vê que você não quer trocar por um carro mais novo, quer uma camisa diferente, enfim, não quer consumir, eles falam, ele não está ajudando o sistema, vamos diminuir a classe dele. E isso para várias coisas. Principalmente o que eu ia bater em relação social. Todas as relações iam ser baseadas em status. Se você é do meu nível, eu gosto de você. Se você é de um nível abaixo, eu vou te tratar mal. Eu não quero saber que você existe. Cala a boca, não fala comigo direito. Basicamente isso, curto e grosso. Detalhe importante, não iam ter relações amorosas e sexuais. Todos os novas pessoas dessa sociedade, dessa cidade, seriam feitas em laboratório, até porque ia dar essa desculpa que você faz em laboratório, demora 18 anos para o cérebro desenvolver e você bloquear o aprendizado. Basicamente essa é a desculpa.
e para fazer as pessoas no laboratório, em tempos e tempos, você ter coleta de material genético, banco de esperma, essas coisas. Enfim, voltando em relação entre pessoal, ia ser basicamente um sistema de castas, que não sei se é na Índia ainda sim, mas pelo menos em Caminho das Índias, grande novela, era basicamente assim, com os Brahma, não lembro o nome certo, mas enfim, sistema de casta, aparece em vários lugares. Então, essa é a ideia. E a partir dessa premissa básica eu ia trazendo novas ideias. Por exemplo, você, a partir do momento que você nasce, você é liberto para ser da sociedade com 18 anos, você vai assumir os cargos importantes ali do governo. Não saber como o governo funciona em si, porque é ter todo esse mistério. Mas, por exemplo, você é ser responsável por mandar as multas para quem não está cumprindo as coisas. Você é ser responsável por diminuir o nível de alguém que descumpre as regras, essas coisas. E à medida que você vai envelhecendo, automaticamente você vai caindo nos rankings. Aí eu traria a ideia do hierarquismo e tudo mais. Além disso, quando você cai de um ranking, automaticamente sua profissão cai de valor, digamos assim, para ter essa ideia que é muito comum pessoas valorizarem médicos, advogados, enfim, e não valorizar o atendente do supermercado. Então, ia trazer isso em forma de crítica, como, por exemplo, se você está no primeiro nível, você é supervalorizado, você literalmente, não literalmente, mas metaforicamente, você pisa em quem está abaixo, e quando você cai de nível, você é obrigado a ser aquilo que você pisava antes. Então, essa é a ideia. O conto todo é a partir dessas ligações. Além, e muito importante falar que no último nível, digamos que você faz uma besteira atrás da outra, chegando no último nível, eles bloqueiam a sua entrada de chip, e com isso você não consegue aprender mais nada. Se você não aprende mais nada, como você vai viver, como você vai se sustentar? Você não se sustenta. Literalmente você é largado à própria morte, esperar um dia passando fome, e é isso. E é estar, você é chamado de não neuro, e que seriam basicamente os mendigos, sendo que é muito comum verem os velhos, que nem eu comentei, e aqueles que sofrem a chamada cascada moral, que a partir do primeiro momento que você perde o primeiro nível, você não aceita se rebaixar, vai perdendo, até ser largado, solto, não vale mais nada, dane-se, a gente consegue outro no laboratório. Valeu aí. Premissinha que eu gosto bastante. Aliás, eu tô bem tentado a escrever o conto em si, não deixar só aqui nas ideias, então talvez eu pare o canal um tempo depois para escrever, mas isso para depois. Vou fazer mais ainda um videozinho para desenvolver como seria a história que eu tô pensando para isso. Mas até lá, um abraço.